Cora Conecta. Eu convidei bastante gente, tá? Então provavelmente as pessoas vão entrar porque é um tema bem legal. Esse Cora Conecta é especial porque a gente está no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Então, se vocês perceberem, tem esse lacinho amarelo aqui nesse Cora Conecta. O Cora Conecta, esse Cora Conecta, a gente vai falar sobre um tema muito especial. Aliás, todos são especiais, né? Porque a gente vai falar sobre violência doméstica. Mas a gente vai falar sobre violência doméstica não de uma forma negativa, a gente vai falar de uma forma positiva. Porque a gente vai dar elementos para vocês terem acesso aos sinais, e também como é possível recomeçar, porque é possível recomeçar. Às vezes a gente está num ambiente, naquele espiral de violência, que a gente nem sabe que é violência muitas vezes, e a gente não sabe que a gente vai conseguir recomeçar. E a gente consegue recomeçar. Consegue recomeçar porque eu, Gisela Salles, que sou o CEO das Coras, eu sou empresária, sou advogada, já fui vítima de violência doméstica. Eu já sofri violência física, né? E eu já sofri violência psicológica e violência patrimonial. E tô aqui, né? Bom dia a todas. Eu sou Michele Monteiro, também faço parte das Coras, sou mentora de carreira para mulheres e eu já fui vítima de violência psicológica num relacionamento que eu consegui identificar antes de partir para a violência física. Bom, muito bom dia. É um prazer estar aqui novamente, fazer parte como conselheira nas Coras. Meu nome é Fabiana Sampaio, sou advogada e faço parte das Justiceiras e ajudo muitas mulheres a atravessarem por situações de violência. Aqui, é, só para fazer um adendo, Justiceiras é um projeto voltado para orientação, né, em mulheres em situações de violência. E é um grupo multidisciplinar que apoia essa mulher quando está passando por essa situação. E hoje, aproveitando, né, que nós estamos nesse mês, inclusive, que fala sobre Setembro Amarelo, mas também pegando um pouquinho o gancho do mês de agosto, nós vamos falar sobre o ciclo da violência em casa, que é o ciclo da violência doméstica, tá? E como isso acontece, até para que a gente possa entender quais são as fases do ciclo da violência, tá? É importante entender que o ciclo da violência, ele foi criado justamente para poder mostrar que a violência doméstica, ela tem padrões repetitivos. E mostrar também que não é um caso isolado, e ele pode acontecer em etapas. E esse ciclo da violência, ele foi desenvolvido pela psicóloga norte-americana Lenore Walker, e ela fez um estudo, né, com mulheres que sofriam violência doméstica. E ela identificou que passavam por três fases, isso em 1979. Então, o círculo da violência, ela passa por essas três fases que vocês estão vendo aqui, e eu vou falar sobre cada uma delas. A primeira fase é a fase um. A fase um é o aumento da tensão. Neste momento aqui, o que ocorre, tá? O agressor, ele tem os surtos de raiva, ou seja, ele acaba passando, né, surtando muitas vezes, tem raiva, muitas vezes tem ciúmes, começa a controlar de forma um pouco até mais leve. E a mulher, né, no caso a vítima, nessa situação, ela acredita muitas vezes que a culpa é dela, ou que ele tá ali, por exemplo, que foi um dia de trabalho ruim e ele tem esses surtos, ele humilha a vítima, ele quebra objetos. Aqui nessa fase um, não necessariamente tem uma violência física, mas tem muita questão mais verbal, tá? Então a mulher aqui nesse momento, ela tem um sentimento de angústia, de desilusão, de medo, de ansiedade, e ela muitas vezes não fala isso para ninguém porque ela tem vergonha. Então ela não conta para as pessoas, ela muitas vezes, como eu falei, ela acredita que de repente ela que tenha provocado isso, principalmente no agressor. Então ela se cala. E aí o que acontece? Essa fase, ela pode durar dias ou anos. E aí ela vai o quê? Se desdobrar para a segunda fase. Na segunda fase, que é o ato de violência, né? Na segunda fase é o momento, inclusive, que o agressor ele explode, ou seja, ele passa do limite. E aí, o
que começam a aparecer os atos de violência, que aí entra inclusive os tipos de violência que nós vamos falar também, que é a violência física, psicológica, a violência moral, patrimonial, sexual, que são os 5 tipos de violência que está, né, na Lei Maria da Penha. Nessa fase aqui, já existe a violência. Nesta fase aqui, a mulher também vai ter o sentimento de culpa, fadiga, medo, só que tem um porém. Nessa fase, ela se sente paralisada ou impedida, né, de reagir por ela mesma, tá? Então, muitas vezes ela se paralisa, ela não tem ação, ela não tem reação, tá? E aí, da mesma forma, em muitas situações ela não fala, ela tem, né, medo, ou aqui ela também já começa a tomar algumas atitudes. Ou seja, aqui ela já busca ajuda, ela já vai atrás da família, dos amigos, ela se esconde também do agressor, ela pode pedir a separação aqui nesse ponto, ela pode pedir ajuda, por exemplo, né? Como eu falei do caso do projeto Justiceiras, aqui ela já busca orientação para saber o que está acontecendo, o que ela pode fazer, certo? Porém, passando dessa fase, vem a fase 3, que é a fase do arrependimento, ou também chamado de lua de mel. Nessa terceira fase, ocorre o arrependimento do agressor. Então, ele vai atrás da mulher, da vítima, né, no caso, e quer pedir o perdão, ele sente remorso. Então, ele vai, a vítima fica o quê? Ela fica confusa, porque ela tem a questão da sociedade, de manter o casamento, muitas vezes tem filhos envolvidos, então ela acaba voltando e muitas vezes é, se desfazendo dos direitos e recursos que ela tem para poder voltar com o agressor. E nessa fase é uma lua de mel, porque o agressor já está mais calmo, né? Ou seja, a mulher já sente que ele está mudando, ele acredita, né, que ele vai mudar, então ela fica, né? Só que aí acontece que esse tempo também não dura muito. Por que que acontece? A fase um retorna novamente. Então, por isso que se chama ciclo de violência. Fica como se fosse um loop. Ou seja, na questão da primeira fase, que é a fase a fase do aumento da tensão, quando começa algum surto de raiva, ciúme, aqueles controle não tão, como eu falo, controle tão rígido, mas já começa alguns controles, já começa algum xingamento, alguma coisa que já começa a aparecer, só que isso vai perdurando, aí vem para a fase 2, que é a fase do ato de violência, quando o agressor explode, aí realmente a violência começa a acontecer, e quando a mulher, de repente, né, a vítima, ele toma a decisão de sair dessa fase, vem a fase 3 que puxa ela novamente para esse ciclo. Que aí é o momento, quem tá tudo lindo e maravilhoso, ela acredita que vai ter essa mudança, fica, só que volta de novo para fase 1. Então fica nesse loop. Então, a mulher, nessa situação, ela precisa quebrar esse ciclo de violência. Porque isso é um padrão que vai se repetir, né? E aí ela não pode se calar, ela precisa buscar ajuda. E aí, por isso que eu cito o exemplo do projeto Justiceiras, que justamente vem com essa orientação. Mediante a isso, nós temos os tipos de violência doméstica, tá? Que inclusive está na Lei Maria da Penha. Esses tipos de violência, ele está dentro, principalmente ali da fase 2, né? Que eu falei, que é a fase do ato de violência ali. E agora eu vou chamar a Gi para falar sobre as próximas violências aí para vocês. Nossa, Fabi, você falando, né? Eu falei que eu fui vítima de violência física e era exatamente assim. Só que eu casei, em 81, então era bem Uhum, recente, não se falava de ciclo da violência, ou seja, é realmente assim. E eu lembro exatamente, o meu ex-marido, ele esmurrava. Eu acho que a Mia, ela uhum. passou por isso também. Ele esmurrava, as paredes, ele esmurrava Isso. as Quebrava portas. objetos, né? Ele não jogava, ele Uhum, esmurrava. Então ele ficava, uhum, tinha vezes que ele ficava todo machucado aqui, quando ele ficava agressivo, né? Isso sim. daí foi na primeira fase. Então, e no começo eu ficava com medo. Mas como ele não agredia, ele não chegava a me Uhum, agredir fisicamente, eu sim. comecei a ficar mais corajosa, né? Eu falei, vai Uhum, bater? Bate, bate, né? Porque eu achava que ele nunca fosse bater. Então, e eu fiquei 7 anos casado. 7 não, fiquei 5 anos casado. Então, e ele me bateu uma vez, tá? Então foram
foram 6 anos ele fazendo toda essa primeira fase, né? Ele não me agredia fisicamente, mas ele ficava fazendo esse jogo psicológico. Uhum. Para vocês terem uma ideia, eu tive depressão sem saber. Eu tinha um surto de limpeza. Eu ficava só limpando, limpando, limpando. Ele tinha muito ciúme, então eu achava que a culpa era minha, né? Eu sempre achava. Então, por exemplo, ele tinha um amigo que era gay, e ele morria de ciúmes desse amigo gay. Eu falava, mas ele é gay. Uhum. Então era muito solitário, porque era até cansativo, porque para as pessoas que eu falava era aquele ciclo. E eu sempre ganhava flores, eu nunca ganhei tantas flores na minha vida. Então era a fase um, a fase 3, a fase um, a fase 3, né? E Uhum. aí, quando teve a fase 2, que eu realmente fui agredida, eu não contei para ninguém. É óbvio que eu contei para o pessoal do meu trabalho, porque eles viram as marcas de agressão. Mas eu não contei para minha família. Para minha família, eu só virei e falei assim: eu preciso sair daqui, porque eu não morava no Brasil. Eu falava assim: eu Uhum. preciso sair daqui, só que eu não consigo sair, porque eu morria de medo dele. Então a palavra medo estava muito presente. E outra Uhum. palavra que estava muito presente na minha vida é que ele fazia tudo isso porque ele me amava muito, Uhum. né? Então eu falava: gente, coitado, ele tá Uhum. doente, ele tem que se tratar, ele é a vítima, não sou eu. Uhum. E quando eu fui procurar a polícia, e quando eu fui agredida e fui procurar a polícia falava assim: você não pode fazer nada, né? Porque não existia a delegacia da mulher. Hoje a gente tem várias Sim. formas, né? Hoje a gente Uhum. tem. Mas enfim, essa é a minha história. Então, eu já fui agredida fisicamente, e a agressão física é justamente aquela que é a agressão física mesmo. Quando você queima uma pessoa com chutes, eu nunca cheguei a levar chute, mas nem queimadura, nem lesões. Lesões sim, porque ele me bateu. Ele bateu na minha perna, né? E ele me pegou assim, eu fiquei toda com a... Ele bateu na minha perna e eu fiquei com o braço roxo. E sofri também violência patrimonial de um outro relacionamento meu, que minha mãe faleceu e me deixou uma herança, eu comprei uma clínica, né? E esse relacionamento meu, ele tomou a clínica. Ele fez todo um jogo psicológico para colocar no meu nome e no nome dele a clínica. E eu usava a clínica porque eu era dona de uma escola, então eu usava a clínica como escola. Eu tive que pagar aluguel para ele e eu perdi a clínica. Então, assim, eu sofri violência patrimonial. E detalhe, as minhas amigas falavam: Gisela, você tem certeza? Vocês têm certeza? Mas aconteceu e, assim, foi um aprendizado, né? Porque quando é com os outros, a gente vê, quando é com a gente, é muito difícil visualizar. Exatamente. Infelizmente. Então, Exatamente. assim, a gente tem que não só ter a consciência, mas ouvir também as outras pessoas, sabe? Eu acho que o Uhum. maior problema é que as pessoas elas enxergam mais do que você, porque você está envolvida nessa situação, e quando você está envolvida na situação, você fala assim: não, imagina, eu confio nele, eu acredito nele, e não é para acreditar nele. Né? É óbvio que no relacionamento deve sim existir uma relação de confiança, mas eu acho que a gente tem que ser menos emoção e mais razão em determinados casos. Uhum. Uhum. Com certeza. Com É. certeza. E aí, Mi, falando um ele pouquinho passou. de, É. vou falar, falando um pouquinho de violência psicológica, né? Essa tem uma violência que é muito recente se falar, porque se acontece desde que o mundo é mundo, mas só, se eu não me engano, 2021 se tornou reconhecidamente uma violência, então ela é super recente, né? Mas é justamente, como o próprio nome diz, é acabar com o psicológico da pessoa, né? Então, condutas que causam dano emocional, que tira sua autoestima, que te prejudica no desenvolvimento. Então, tem humilhação, desvalorização, isolamento. No meu caso, eu não sofria necessariamente humilhações, era muito mais voltado para eu não poder sair daquela goma, assim, sabe? Era uma bolha, então eu só podia viver com ele, eu não podia fazer nada fora daquilo, e não era ciúme, com relação à traição, era ciúme de atenção.
Então, o que ele fazia era uma manipulação ao contrário, de, por exemplo, ah, eu não sou o suficiente para você, tá vendo? Você não me ama o suficiente, porque se você me amasse o suficiente, você não ia precisar sair com essas pessoas, porque eu não te dou amor o suficiente. Então, ele se rebaixava para que eu ficasse com dó e ficava assim: não, eu não vou sair então. Ah, tá bom, eu vou ficar em casa. Não, imagina, eu não vou fazer isso. E se criou realmente a um ponto de eu praticamente não falar com mais ninguém. Assim, eu falava com as pessoas do trabalho e com ele, não falava com mais pessoas, né? E ao contrário do que a Gi falou, que as pessoas percebiam, no meu caso isso não aconteceu, porque ele é uma pessoa muito agradável. Então, assim, uma pessoa, sabe, que cativa as outras, então todo mundo gosta dele, todo mundo quer ele por perto. E aí, quando eu falava para as pessoas, porque eu não tinha entendido no começo que eu estava vivendo, as pessoas falam assim: imagina, não, ele fazendo isso com você, não, imagina, você que é muito exigente, você que é brava demais. Esse homem te ama, esse homem faz tudo por você. E coisas assim, ah, mas esse homem nem te bate, ele nem te trai, como se só isso fosse violência, né? É claro que é violência, mas não só isso é violência, as outras questões também são violência, são, né? Tem a violência. E a Gia até comentou, né, essa questão do quando, e a Fabi também, né, quando começa esses socos, etc. A decisão da separação, ele começou, enfim, a quebrar coisas, a chutar coisas, chegou a ter um dedo do pé quebrado por chutar a parede. E aí a família toda ficou, sabe, assim, que dó, imagina, olha só, foi um acidente, tadinho dele, etc. Mas o que foi, assim, realmente a decisão, ele deu um murro na porta do nosso quarto. E a porta quebrou, ela ficou para dentro. E foi exatamente na altura que seria o meu rosto. Onde ele deu um murro era a altura do meu rosto. E aí eu passava por aquela porta todos os dias. Então não tinha como eu desver, né? E quando eu vi aquilo, eu ficava pensando, a próxima sou eu. Quem, cara, o próximo objeto, vamos dizer assim, que ele vai estourar, vai ser comigo. E aí não foi uma decisão fácil, foi uma decisão muito difícil, porque eu amava demais, então, assim, para vocês terem noção, eu saí de casa, eu fui me relacionar de novo com outra pessoa, foi quase um ano depois, porque eu não conseguia sequer que um homem encostasse em mim, assim, coisa simples, tá? O braço. Sabe que você tá conversando com a pessoa, ela tá interessada em você e ela põe a mão na sua mão. Eu tirava, tipo assim, eu ficava, meu Deus, eu tô traindo meu marido, assim, separada, tá com divórcio assinado, não morando junto mais. Mas essa pressão psicológica era tão forte que mesmo depois de quase um ano de separação, eu ainda sentia isso, assim, essa pressão de tô fazendo errado, não devia estar fazendo isso, porque eu prometi para ele que eu não ia fazer, sabe? Esse tipo de questão. Então, a Gia até comentou, né? É possível sair, não é fácil, tem essas pós também, não dá para falar assim, ah, nossa, saí do relacionamento, Hulk. Não foi isso que aconteceu, mas tem vida após um relacionamento tóxico, assim, podemos dizer, né? Bom, então, nós vimos então a violência física, a violência patrimonial, a violência psicológica, mas nós temos ainda mais dois tipos de violência, né? Que seria a violência sexual, que é qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar ou participar de uma relação sexual não desejada, né? Ou que limite o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos, como forçar relações sexuais ou impedir o uso de métodos contraceptivos. Então, aqui entra a questão de estupro, aqui entra a questão de forçar matrimônio, gravidez, ou, de repente, até prostituição por coação. Aqui entra também fazer atos sexuais, né, que causam desconforto para a mulher. Ou seja, então são várias situações que incluem aqui na violência sexual. A gente vai depois falar sobre assédio sexual, que também tem um ponto aqui que né, eu já sofri assédio sexual, não violência sexual em si, mas assédio sexual, ele tem outros, né, não deixa de ser uma violência, mas a gente vai falar em uma próxima oportunidade. Mas aqui é justamente isso.
é limitar a mulher, principalmente não só da questão do sexual, né, de forçar ela a fazer algo que ela não quer, mas até fazer um aborto. Também é uma forma de violência sexual, tá? E nós temos também a violência moral, que é qualquer conduta que configure calúnia, ou seja, acusar alguém de um crime sem provas, difamação, ou seja, ofender a reputação dessa pessoa, ou injúria, que é ofender com xingamentos e expressões ofensivas. Que aí entra muito essa coisa de falar, por exemplo, de xingar a mulher, de violar momento íntimo, né? Ou de repente, por exemplo, no caso de. Ai, como fala, gente? Agora esqueci. A violência moral, questão de falar da vestimenta da mulher, tá? Sabe? Colocar, ridicularizar a vestimenta da mulher. Ou seja, tudo isso ocorre na violência moral. Então, veja que é caluniar, difamar e causar injúrias. Ou seja, tudo aquilo que vai difamar a vítima e, claro, deixar ela. Está muito ligado também a essa coisa que envolve a saúde mental. Então, todos esses tipos de violência, ela acaba atingindo a saúde mental, que é É, justamente o que a gente fala muito, né, o Setembro Amarelo, que acaba causando essas questões, que pode acometer o suicídio, mas o intuito maior, falar dessas violências, é falar justamente da valorização da vida, da vítima valorizar a sua vida. E quando ela passar por ciclos de violência, e entender que existe esses tipos de violência, né, o ciclo da violência doméstica, entender que existe tipos de violência, ela procurar ajuda e buscar ajuda. Não é isso? Passo para você é. agora, Mi. Deixa eu só colocar alguns Ah, números que eu levantei. Olha só, tá. no Brasil, a gente teve 35.665 casos de violência física. Eu achei um número super baixo, sabia? Porque as pessoas têm medo, né, de Exatamente, de falar falar. e de É. denunciar. Muitas situações, inclusive, que a mulher ela tem vergonha, né? A pessoa tem Tem. vergonha. E aí É. acaba que não entra pro censo aí, né? É. 24 mil casos de violência psicológica, 3 mil casos de violência sexual. Isso a gente está falando dos últimos 12 meses, tá? O número são dos Ministérios das Mulheres. E uma coisa que eu fiquei chocada: mais de 21 milhões de mulheres sofreram algum tipo de agressão nesses últimos 12 meses. 21 milhões e 400 mil mulheres. Isso daí, segundo o E Fórum aí, de Segurança Pública. e aí, Gi, o maior, principalmente, que teve mais indícios, né, que a coisa começou a ficar maior mesmo, foi quando veio o isolamento social, né? Ou seja, aí que os casos aumentaram mais ainda quando veio o É, Covid. E justamente é, começaram a surgir muitas políticas em relação a isso, políticas públicas. é. Essa vez você comentou sobre vergonha. Isso é muito real, assim, porque durante muito tempo, mesmo depois da separação, divórcio e tal, eu tinha essa sensação de que eu falhei, Uhum. sabe? Ai, eu falhei no meu casamento, eu falhei em não. E assim, gente, eu tentei, porque eu sabia que tinha algo errado, eu não sabia exatamente o quê. Então, por exemplo, eu tentei ir para terapia de casal. E aí, olha que louco, né? Fui para terapia de casal. Chegando na terapia de casal, na segunda sessão, a terapeuta pediu para falar só com ele, que não era mais o casal, era ele que precisava passar pela terapia. Cheguei para a igreja, tipo assim, não, a gente precisa então encontrar Deus, porque tem tanta briga, Michele, tem tanto. Foi, e ele foi pra terapia? foi, 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 foi. Foi, Então ele mas reconhecia, pelo menos, né? mas olha que eu creio que aí tem, né, é uma questão cultural. Eu creio que é tão cultural que nem ele entendia a violência que ele estava cometendo. Provavelmente, se você conversar com ele, ele não vai entender que aquilo que ele estava fazendo era uma violência psicológica, sabe? É tão. Está tão enraizado essa questão do poder sobre o outro, né? Então, assim, você tem que viver sob as minhas regras e etc., porque agora você é uma mulher casada, então você, sabe? Inclusive, assim, gente, se vocês veem fotos de quando eu era casada, muitas pessoas falam para mim assim: nossa, parecia que você era mais velha naquela época. Por questões de tudo, assim, sabe? É o comportamento, era todo fechado, roupa fechada, porque tinha que ser assim. E, enfim, mas eu creio que é isso, assim, não,
Até quando ele começou a terapia, não sei se ele continuou, porque aí eu também fui procurar, porque eu falei assim, não, pera, vou procurar. E eu lembro exatamente da psicóloga falar assim pra mim: normalmente quem procura, das duas, uma, ou esse casal dá muito certo, ou ele se separa. A primeira coisa que a psicóloga falou assim pra mim, quando um casal chega a procurar ajuda, ou dá muito certo e vivem felizes para sempre, vamos brincar assim, ou é o divórcio. E acabou sendo assim, e não foi muito tempo depois. Porque, inclusive, nas próprias sessões ele era agressivo, ele partia para, tipo, a discussão e eu não conseguia nem falar muitas vezes, porque ele começava a falar. Essa era uma característica muito forte, assim, né? E, pelo menos na minha experiência, a gente muitas vezes acredita que, assim, ah, não, porque as gerações anteriores viam assim. Eu posso falar que eu fui falar com amigas próximas da minha idade, assim, ah, eu acho que eu tô vivendo um relacionamento abusivo. E virar assim, ah, pronto, agora tudo é relacionamento abusivo, porque também não pode se passar nada que é relacionamento abusivo. Relacionamento é difícil. Você imagina que esse homem faz uma coisa, que volta a falar, ele é muito querido, né? Ele tem toda essa questão de ser muito agradável e sempre falava coisas, gente, na frente das pessoas, era tipo assim, um amor pela Michelle, algo que, sabe, nem cabia no mundo. Entre quatro paredes tinha essa questão bem diferente, né? É, então, assim, a gente sente que tem alguma coisa errada. E tem algo para mim que é bem importante, é começar a dar nome a esses incômodos. Eu acredito que assim, né, o que fazer, pelo menos para mim foi muito isso. Eu comecei a tentar dar nome aos incômodos que eu sentia. Então, por que que eu estou me sentindo mal por isso? Por que que eu não consigo falar? O que que isso significa? Eu, inclusive, tive algumas sessões, né? Alguns episódios de pânico, de síndrome do pânico, de, por exemplo, estar em um lugar ambiente fechado e não conseguir sair, travar e etc. Porque era isso, eu não conseguia falar. Chegou a ser tão forte que chegou a ser físico, de eu ficar travada, assim, travada no metrô, travada em viagem, assim, que eu não conseguia sair do lugar. E tudo se deu por conta dessa questão, né? Eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. Então, eu creio que dar nome ao que se sente e as coisas, você começa a entender um caminho, assim. Não sei vocês, Mas a gente meninas. sente muita culpa também, né, Mi? Uma das coisas que, um dos sentimentos, uma das coisas que eu sentia é que eu era culpada. Tudo eu me sentia muito culpada. Muito Sim, culpada. Parecia que toda a culpa de tudo era minha. A culpa dele estar sim. assim era minha, culpa da violência era minha. E uma frase que ele falava assim, te necessito. Gente, eu falava, te necessito para mim, você precisa do ar, precisa de água. Então eu me sentia muito responsável. Você sentia também? Eu me sentia muito responsável pelo relacionamento. Sim, mas eu creio que eu tinha uma questão muito de amor mesmo, sabe? Assim que, enfim, o ciclo de violência você também acaba ficando nessa situação, né? Mas eu acreditava muito que ia amadurecer, que ia Eu mudar. nunca aconteceu comigo, mas aconteceu com uma amiga muito próxima. E eu me lembro que quando ela estava bem nessa fase, sabe, de ter tido já violência física e tudo mais, uma vez ela falou uma coisa que me assustou. Ela falou, mas eu provoquei, como se a culpa fosse dela. Ela falou, "Não, mas eu provoquei, eu tirei ele do sério. Tem nada que você faça que justifique violência, nada. Mas a pessoa tá tão pequenininha, com a autoestima tão machucada, já tão trabalhada, que já veio lá daquela primeira fase que a Fabiana falou, né? Que começa com os xingamentos, começam com ele diminuindo você, não te valorizando na hora que você deveria estar valorizada, que no final você acha mesmo que você causa aquilo, que a culpa é sua. E eu acho que isso faz com que você não saia. Isso dificulta sair. E tem um outro lado também, que é como é que era na sua casa dos seus pais? De quem faz a violência e de quem recebe. Eu acho que muitas vezes, se você não teve exatamente uma infância numa família muito saudável e você viveu aquilo, talvez você nem saiba que aquilo seja violência porque você viveu aquilo. E aí vem o que falaram para Michelle, mas relacionamento é difícil. Será que é? Será que todos são? Precisa ser? Não é porque o da sua mãe e do seu pai foram que todos vão ser, né?
Então, Acho que esse tá questionamento replicando. acho que também é importante para reconhecer que aquilo não é só, ah, um dia difícil, todo mundo tem problema. Não, né? Acho que todo mundo tem problema, tem limite, né? Tem, tem. É. Fabi, você tá sem voz. E aí o Setembro Amarelo, é que, assim, eu vejo dois extremos, né? Muitas mulheres, elas estão tão perdidas que elas acabam tirando a vida. E acho que o Setembro Amarelo é um mês que ele fala assim, peraí, ó, sua vida importa, né? A sua vida importa. Se você tiver se você estiver se sentindo mal, ligue, valorize a sua vida, converse. A Mia, ela falou uma coisa interessante, que é colocar nomes. Muitas vezes a gente não consegue identificar o que a gente está sentindo. Mas, de repente, a gente conversando com uma outra pessoa, a gente consegue dar nomes. Então, por isso que é tão importante, agora em setembro, a gente conversar com as pessoas, né? E valorizar a nossa vida. Tanto que ele fala CVV, Centro de Valorização da Vida. Porque a gente se sente pequenininha, como você falou, Ari, e a gente se sente mesmo, a gente se sente um lixo. Eu também, eu me sentia velha, tá? Eu me sentia apagada. Eu acho que a palavra é essa, apagada. Eu apaguei, eu não tinha mais luz, porque eu achava que toda a minha luz ia atrapalhar o meu ex-marido, né? E provavelmente atrapalhava, mas assim, não era o fato de eu não ter luz que ele melhorava, né? Porque uma coisa não compensava a outra, porque o problema era ele. Tanto que depois que eu me separei, você teve contato com seu ex, Mi? Bem pouco, bem É. pouco. O meu ex, ele Assim, veio a atrás. gente tem amigos em comum e tudo mais, né? Que assim, tem pessoas que ficam. Quando a gente se separou, foi muito um choque, porque sabe assim, casal lindo, perfeito e maravilhoso? Ai, esse casal super não sei o quê, vocês são perfeitos juntos. E acontecia situações que nem, por exemplo, a gente saía e pessoas que não conheciam, eu tenho um irmão, né? E chegou a Uhum. acontecer mais de uma vez, das pessoas acharem que o meu ex-marido era meu irmão e que meu irmão era meu marido. Tipo, tanto falar assim, nossa, vocês são tão parecidos, que vocês são, sabe, ai, que casal perfeito e tal. Então, quando a gente se separou, foi muito um choque e eu fui meio a bruxa da história, assim, porque eu não sei se isso aconteceu contigo, Gi, mas ele caiu muito, assim, ele não dá para dizer se, sei lá, se foi uma depressão ou algo do gênero, mas nitidamente ele sofreu muito, porque tinha essa questão do amor, né? Tinha todos os abusos, enfim, mas tinha, sei lá, talvez codependência, alguma coisa assim do gênero. E ele ficou muito mal, assim, emagreceu muito, ficou muito largado. E eu fui meio que a bruxa, né? Tipo, ai, a bruxa que separou, tadinho, desse homem que ama tanto ela, o que tá acontecendo com ele, assim. Foi muito isso que aconteceu. É. Não, comigo eu fugi dele, né? Eu fugi. Então eu fiquei sem saber dele por mais de 20 anos. Depois eu soube, depois eu soube que ele casou, teve filhos, porque ele queria, uma das coisas que ele queria era ter filhos comigo. Eu acabei não tendo filhos. E eu soube, e ele me procurou e ele falou: Gisela, você é minha mulher e você foi o único amor da minha vida. Então, assim, eu sei que hoje e ele foi internado várias vezes, ele ficou péssimo, mas assim a culpa não foi minha, entendeu? A culpa é deles, desde já tá muito claro na minha vida. Eu tirei essa culpa da minha vida depois de muito tempo, né? Eu fiz terapia também e a terapeuta eu virava para terapeuta e falava assim: ele me ama, eu não posso ficar longe dele, ele me ama. Mas eu dou graças a Deus. Sabe o que ele fez? Isso é importante, meninas. Que vocês acham que ele fez, que me fez mais do que a agressão? Ele te traiu. Ele arrumou outra, 15 dias depois de eu ter abandonado ele. Ele Todo pegou o meu narcisista faz isso. carro, pegou o meu carro, deu para ela. Aí, quando eu soube disso, eu pedi, mas isso foi bom, tá? Quando eu soube disso, eu pedi o divórcio. No dia do divórcio, eu peguei o avião, fui lá para divorciar dele. No dia de assinar o divórcio, ele levou a namorada dele. Uau. Uma forma de violência, né? Ele precisava Não, te machucar de então, algum mas jeito. posso te falar, isso foi bom. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom que eu virei e aí eu tive coragem de falar para ele, falar assim, se você realmente me ama, você não deveria ter feito isso, né? Porque isso para mim não é amor. Então assim, o me bater
Doeu, óbvio, me deixou marcas, mas o fato de, além disso, ele ter se envolvido com outra mulher 15 dias depois de eu ter saído, de eu ter fugido, me deu a força que eu precisava para me divorciar. E aí sim, depois do divórcio, eu fiquei esses 20 anos sem, porque eu queria. Ele ficava assim, não, mas não precisa divorciar. Eu falava, não, eu preciso. Para começar, e isso eu não sei você, Mi, mas para iniciar o novo ciclo, eu preciso encerrar. E óbvio que o divórcio não foi o fim, tá? Porque eu continuei tendo amor por ele, ou eu achava que era, carinho por ele, tanto que eu não tenho ódio dele, é muito louco, eu não tenho raiva dele. Mas assim, eu não me relacionaria. Depois eu me encontrei com ele, depois desses 20 anos, e a pessoa que eu vi não é a pessoa que eu casei. Eu vi outra pessoa. Eu vi outra pessoa. Isso é muito louco, eu Enfim, concordo ó. contigo. Eu não tenho raiva, rancor, nem nada do gênero, assim. Eu realmente acredito que ele nem tenha noção, assim, real, assim, não tenha nem Eu noção também do que acho. ele É. fez. Mas é isso, assim, eu não o vi mais pessoalmente. A última vez que a gente se viu, inclusive, foi na assinatura do divórcio. E aí poucas pessoas sabiam disso. Meu pai era uma dessas pessoas e ele foi junto, assim. Meu pai ficou com medo, foi junto. E mas é isso. As fotos quando eu vejo, é isso. Não parece, não tem assim. Fala, gente, eu era doida por esse homem. Meu Deus do céu, o que eu tinha, sabe? Porque não tem nada assim. É um ok, né? E aí a gente estava falando de extremo, e a gente tem o extremo que é o suicídio. Muitas mulheres, eu não sei, Fabi, na Justiceira, você provavelmente conversa com essas mulheres e elas pensam em tirar a vida e elas pensam que elas podem ser mortas também, né, Fabi? Conta pra Sim, gente. sim, exatamente. Justamente quando está no segundo ciclo, né? Que é o ato de violência, que é justamente o momento em que muitas das mulheres ou buscam ajuda, outras vão ficar na casa de amigos, de família, para poder fugir do agressor, e algumas estão numa situação assim tão drástica que acabam tirando a própria vida, né? Uhum, E muitas vezes são dados que não vêm para a mídia, que não vêm na contagem, entende? uhum, Muitas vezes nem vem como algo relacionado a isso, a essa situação que ela viveu no tempo que ela estava no ciclo de violência, né? Então, são dados que muitas vezes nem entram aqui, né? é, Então, com certeza acontece muito. E o que vocês estavam falando, principalmente nessa questão de realmente tomar a iniciativa, porque as pessoas elas veem o casal e elas veem só um lado, né, uhum. que está sendo mostrado para a sociedade, O né? Então, retrato. muitas tem aquela coisa assim, né, da autoimagem do agressor, que é aquele bom pai, aquele bom homem que ajuda todo mundo, né, que é aquilo, mas quando se fala da companheira, né, companheiro, enfim, de quem tá junto, a história é outra. E isso Uhum, acontece muito, uhum, inclusive. Então, só para falar para vocês, eu estava com um caso que eu atendi semana passada, pelo Justiceiro, que é justamente isso. A pessoa estava já nesse ato de violência, já nesse ciclo 2, né? Nesse ato onde a violência já acontece, e ela não conseguia se afastar da pessoa. Entendeu? Então isso acontecia e é incrível isso, porque a pessoa fala como se fosse assim, aconteceu, ela tá sofrendo, mas parece que ela meio que normalizou aquilo, sabe? Parece que aquilo assim é normal. E me choca às vezes, porque como a pessoa conta, é como se fosse algo assim, ah, não, foi só só deu só foi um xingamento. Não, a pessoa bateu nela, bateu, espancou, fez toda aquela coisa. Muitas vezes ela conta assim como se fosse algo tão normal que conta assim como se fosse. E isso é algo que acontece muito. Ah, e outro ponto importante também que é colocar aqui é a questão da independência financeira, né? tá. Muitas vezes a mulher que não tem a sua independência financeira, que de repente não trabalha, ou algo do tipo, ela acaba continuando nesse relacionamento porque ela depende financeiramente, né, do agressor. E isso acontece muito, principalmente quando ela tem filhos. Uhum. Inclusive, até indico aqui para vocês, que eu não consegui pegar, mas eu tenho um livro que eu tive que realmente ler o livro, né? Para fazer o meu mestrado, a dissertação de meu mestrado, que chama a cultura do abuso da cultura do estupro no Brasil.
porque lá fala muito sobre a questão do estupro, mas fala muito sobre a questão do feminicídio, de coisas que acontecem, principalmente no Brasil, e quando você lê o livro, e aí que você vê o quanto que tem muita coisa que não vem para mídia, que a gente não sabe, que só alguém que mergulhou realmente nessa pesquisa, que foi atrás, que foi lá naqueles lugares mais inóspitos, onde não se chega muita informação, e você vai para aquele lugar e você vê o quanto de coisa acontece ali relacionado principalmente, né, agressor e vítima, ao feminino, a adolescentes, crianças. Então, é algo assim que quando você começa a pesquisar e aprofundar, o choque é muito grande. É. Mas, se quiserem entender um pouco mais sobre isso, esse livro, Abuso, a Cultura do Estupro do Brasil, da Ana Paula Araújo, salvo engano, é um livro que mostra muito isso. Então, Uhum. acho que, É. né, um É. tema bem Até porque interessante. o número de feminicídio, eu acho interessante quando a gente fala de feminicídio, a gente pensa na mulher que foi assassinada pelo marido, companheiro, tudo, e a gente acha que é de uma determinada classe social. Mas, gente, Uhum, eu lembro sempre da Leila Diniz, vocês lembram? Da sim. Praia dos Ossos, né? Eu não sei se vocês assistiram, eu tô arrepiada. Eu não sei se vocês assistiram o podcast, mas é muito interessante, assim, porque naquela época não se falava sobre feminicídio, e foi um dos casos mais relevantes. E a Leila Diniz, ela era muito famosa. E Não, o. sem contar que naquela época, dentro, se quem fazia isso não era preso, né? Não ia preso Não, porque existia a legítima defesa da honra. Ele podia exato. inventar qualquer coisa, não tinha como É, comprovar, não tínhamos internet, e é, aí isso justificava qualquer coisa, inclusive perante exato. a família, né? A mulher É, sempre saía como a errada da história é. e ele livre. Mas o que ela Então, fazia, né? Então, quando o homem gerou a matava a cultura mulher. que a Fabiana está É, contando, né? Essa é. é a cultura do pode fazer, né? Que é O que ela, permitido. ela fez para isso, né? O que ela fez para ele chegar nesse ponto. E é importante, Gi, só complementando, que mulheres que são famosas, né, que têm ali influência, repercussão, elas falam sobre o assunto, porque aí as mulheres vendo isso, elas começam também a tomar iniciativa. E não à toa, né, a gente vê Luísa Brunet, que sofreu, né, questão de violência, ou a Luana Piovani, não, acho que é a Ana Hickman, Luana Piovani também, se eu não me engano, eu acho que teve Luana alguma Piovani questão em relação também. com Também. abuso. Então, quando esses nomes vêm à Rihanna. tona, isso, justamente. Aí a mulher ela começa a perceber, porque assim, ela dá voz para que outras mulheres também possam denunciar, que elas também possam, né, tomar iniciativa. Então isso é muito importante. Ah, Tina Turner, gente. Tina Turner. Tina Já assistiram Turner. o filme dela? Assistam. Porque É, assim, essa mulher sofreu assim coisas absurdas com o marido dela, né? é. Então, E são eles eram um ícone, que nem a minha. Eles eram um ícone, eles eram um casal que se apresentava juntos, né? Então, muito difícil, muito difícil. E aí, o que me chama atenção, olha só os números, gente. 4 mortes de feminicídio por dia. É muita coisa. É muita coisa, né? E os números só aumentam, infelizmente. Bom, meninas, vamos falar um pouquinho da gente, de nós, das coras, né? Nós somos as coras. Essas são as conselheiras, nossas queridas conselheiras, a Aline tá aí, a Ari tá aí, hoje não participando desse dia de um tema tão difícil, né, tão delicado, que é sobre violências domésticas. E a Mi é o exemplo, e eu sou exemplo que é possível sim recomeçar, né, Mi? É difícil, mas a gente consegue recomeçar. Bom, aí a gente tem a Adriana, a Aline, a Ana, a Ari e a Tânia. A gente tem nossos canais, né? Inclusive nosso site. Não sei se vocês já visitaram o nosso site, ele tá muito lindo. Bom, e aí esse é o nosso manifesto, né? vamos. Bom, então vamos para o nosso manifesto. Nós somos as Coras. Não somos apenas um nome, somos um eco, um chamado, a materialização de uma jornada. Cada uma de nós, em algum momento, foi uma Ana, talvez com medos, incertezas ou simplesmente buscando seu lugar no mundo. Mas a vida, a experiência e, sobretudo, a conexão nos transformaram em Coras. Cora é a força que reside em cada mulher que reconhece seu poder, sua voz e a importância de caminhar lado a lado com outras mulheres. É a sabedoria ancestral que nos guia, a resiliência que nos sustenta e a paixão que nos move.
Ser Cora é entender que juntas somos indomáveis. A força da mulher não é um conceito abstrato. Ela pulsa em cada riso compartilhado, em cada desafio superado, em cada sonho que se torna realidade. Ela se manifesta na capacidade de transformar, de inspirar e de criar. Mas essa força se multiplica exponencialmente quando nos unimos. É por isso que a necessidade de as mulheres se conectarem não é um capricho, mas uma urgência. Precisamos de espaço onde possamos ser autênticas, onde a vulnerabilidade seja acolhida e a diversidade celebrada. Precisamos de redes de apoio que nos impulsione, de vozes que nos encorajem e de olhares que nos compreendam sem julgamentos. As coras é esse espaço, é o abraço que conforta, a mão que levanta, a mente que colabora. É o lembrete constante de que nenhuma de nós está sozinha, que nossas histórias se entrelaçam, nossas lutas se somam e nossas vitórias são de todas. Que sejamos sempre coras. Que a cada dia mais Ana se descubram e se juntem a nós nessa teia de força, amor e principalmente conexão feminina, né? Eu acho que a gente está criando essa força. Eu tenho participado, não sei vocês, mas eu tenho participado de muitos eventos e quando eu falo que eu sou CEO das Coras, as pessoas, nossa, já ouvi falar. Ai, por favor. Porque eu conheci a Aline. Aline, a gente se conheceu em julho. E eu acredito que sim, foi mais ou menos essa data. Foi em Que a julho. Ana falou com você provavelmente por alguma reunião, e aí apresentou nós duas, a gente marcou um café, e dali a gente foi estendendo a relação para outras pessoas como a Fabi, Tânia, Cintia Aline. É. Mi, eu também conheci em julho. Uau, para mim vocês eram amigas há um tempão. Fabi, conheci em julho Em também. julho também, É. né? Eu lembro de quando Julho, nós fomos apresentadas pela julho, Aline. julho. E a É. Ari, nossa, faz muito tempo que eu e a Ari a gente se conhece, né, Ari? Fevereiro? Março? Tá brincando? Foi Outra em também que eu março. pensei que vocês eram amigas há muito tempo. Março, março. Então, Uau. realmente, quando a gente fala de rede de apoio, conexões, eu acho que é muito mais, assim, essa questão de tempo é uma questão muito relativa, né? Porque quando a gente conecta, e eu acho que é isso o Cora Conecta, né? É a gente conectar entre a gente e conectar com outras mulheres, porque esse material, ele está sendo gravado, está sendo gravado, corretamente gravado, e a gente vai publicar via o YouTube. E aí, além do Cora Conecta, no próximo Cora Conecta vai ser um Cora Conecta bem legal, né, Ari? É legal. A gente vai falar de neurodivergências, de pessoas atípicas e como é que o mundo está preparado para elas. Se está Como é que preparado? como é que as pessoas atípicas se preparam para o mundo, né? O que que a gente tem de diferente para oferecer? Porque ser atípico não quer dizer nada, só quer dizer que a gente é diferente. É. Mas ninguém é igual, né? Não, não. Mas a gente tem que, é legal a gente conhecer isso, né? Reconhecer isso, porque assim como a gente antes não reconhecia as violências domésticas, uma das coisas que a gente tem uma parte boa da nossa vida é poder reconhecer também as neurodivergências, reconhecer as pessoas atípicas, colocar nome aos bois, né? Porque quando a gente coloca nome aos bois, tem até um depoimento, a Ari, ela tem um depoimento muito interessante, que ela achava que ela era uma coisa, mas na realidade, quando ela teve o diagnóstico, ela falou: Nossa, agora eu me encontrei. Eu acho que é muito legal isso, você se Mais reconhecer. que isso, eu me perdoei É, por não fazer, porque eu achava que estava errado as coisas que eu é, fazia, é. né? E, enfim, vai ser muito legal o do mês que vem. É, e mais que isso, né? Tanto eu acho que o Coras Conecta está mostrando para gente, mês a mês, não é fácil ser mulher no mundo de hoje, a gente sabe disso, mas com apoio e com conhecimento
a gente consegue pôr limites, a gente consegue falar até aqui pode ir, até daqui para cá você não vai passar. E saber que tem essa voz, né? Saber que tem esse apoio, que tem esse reconhecimento, que a gente não está sozinha. Eu acho que essa faz toda a diferença, né? Não estar sozinha para conseguir romper as barreiras que já nos são Ah, colocadas desde pequena, né? vamos tirar uma Afinal de foto? contas, a gente não podia brincar de carrinho. Não, não podia. Não que a gente possa agora. As Acho pessoas que agora a ainda gente pode têm. mais. Mas ainda tem barreiras, né? Quem tira foto? Que foi, Mi? Você falou alguma coisa? Você tá sem. O Rick, assim, quem tira foto? Todo mundo assim, né? É. Quem tira? Muito bom, eu posso tirar aqui. Um, É dois, foto, três foto, e. foto ou é print screen? Print. Uhum. Eu tirei uma aqui. Vamos ver se saiu. Tá, Tirei também, mando para vocês. tá. Coloca no grupo. Bom, é dia 23 de setembro. Dia 23 de setembro eu não vou estar, mas a Ari vai estar aqui tomando conta do Cora Conecta. Bom, e aí dia 15 a gente vai ter o Cora Inverso, que vai ser com a Conceição, não com a Conceição Evaristo, mas é porque a gente já caiu nessa pegadinha, né, Mi? Vai ser uma poesia da Conceição Evaristo. E ontem eu pensei num negócio super legal, a gente fazer um quiz para ver o que que as pessoas sabem sobre a Conceição Evaristo. Nossa, legal, legal, eu gosto. Porque, Uhum. assim, eu conheço pouco. E o pouco que eu conheço é muito interessante e eu quero saber o que as pessoas sabem da Conceição Evaristo, que ela é um dos grandes nomes da poesia, né? O que que você quer falar, Mi? Eu ia falar que a Bienal, esse ano de arte, está sendo baseada num poema dela, e eu achei assim muito alinhamento de planetas, né? Mais E uma você sabe vez. qual poema, né? Sim, sim, O muito poema que eu alinhamento tinha. de planetas. Exato. É o poema que eu tinha escolhido. Eu escolhi faz um mês, porque eu escolho facinho, né, Mi? As poemas. Eu que sou, tenho essa sempre uma dúvida, né? Eu sou mais. Eu já tenho, meu, até o final do ano, praticamente, os poemas escolhidos. Muito bom. Bom, enfim. E é isso, né? Eu acho que a gente finaliza mais um Cora Conecta. Fabi, mensagem final. Bom, o que eu quero deixar de mensagem final relacionada ao tema que a gente tratou hoje é justamente não se calar, né? É justamente buscar orientação, falar com as pessoas, pedir ajuda, porque antes se dizia muito, né? Ah, em briga de marido e mulher não se mete a colher, você tem que meter sim, porque a mulher ali muitas vezes ela tá tão nesse ciclo de violência que ela não enxerga, ela não consegue sair. E se você muitas vezes está ali do lado, é uma amiga, uma vizinha, e você vê aquilo, eu acho que faz total sentido você orientar aquela pessoa, né? E principalmente falar das instituições que podem ajudar. E eu deixo aqui os justiceiras, né? Porque já tem um tempo já que a justiceiras está ali nesse caminhar. E inclusive foi fundada pela Gabriela Mansur, né? Ou seja, veio muito nessa época do isolamento social e que aumentou o número de violência doméstica, feminicídio e tudo mais. Então, eu acho importante poder orientar essas mulheres, porque às vezes é uma pessoa que está do seu lado, e com uma conversa a pessoa se abre, e aí você que já tem um pouco mais de conhecimento, ajudar e também reconhecer quando isso está acontecendo na sua vida, porque a gente às vezes acha que está acontecendo só na vida do outro, mas a gente precisa olhar para a nossa vida para ver se não tem sinais sendo emitidos aí, você não está percebendo. Então, precisa olhar para isso também. É, Mi, palavrinha final. Eu pensando algo, né, falando de poesia e tudo mais, eu tenho como se fosse um caderninho de sabedoria de mensagens que eu olho todo dia. E tem uma que eu tinha olhado e fiquei pensando muito nisso, que é assim, não é minha revolução se eu não puder dançar. É da Emma Goldman. Então, eu acredito que é muito isso, assim, prestar atenção nos sinais. Se algo está te impedindo, o dançar é poético, né?
Mas se algo está impedindo de você ser você, prestar atenção, porque tem alguma coisa errada e é importante olhar esses sinais, né? Eu acho que a minha mensagem final não é nem peça ajuda, sabe? Eu acho que você tem que prestar atenção nos sinais, ouvir, né? Ouvir, se ouvir, né? Sentir o seu. Eu acho que isso que você falou, me nomear os seus sentimentos, né? E eu acho, e uma das coisas assim que eu tenho pensado muito é a gente pensar na gente, sabe? Porque quando a gente pensa muito no outro, a gente esquece da gente. E então eu acho que em qualquer relacionamento, e seja ele um relacionamento amoroso, seja ele uma amizade, porque eu já sofri violência psicológica num relacionamento com um amigo. E uma amiga minha, ela virou para mim e falou assim: Gisela, ele tá te tratando mal. Aí eu falava assim: não, é o jeito dele. E eu falava assim, e ela me fez a pergunta: mas é desse jeito que você quer ser tratada? Né? Então, pensar em mim, não pensar no outro, é o jeito dele. Pode ser o jeito do outro, mas é o jeito que eu quero ser tratada. Então, se coloque no centro da sua vida. Hoje, a Mariana, a Mari Clark, que vocês conheceram, ela colocou uma coisa muito interessante, que ela falou assim, não priorize o trabalho. Primeiro, você tem que se priorizar. E eu falo, não priorize o outro, se priorize. Porque a vida é sua, o presente é seu, o futuro é seu e o passado foi seu, mas a gente consegue mexer o nosso presente, mudar o nosso presente e o nosso futuro. E depende só da gente, tá? E é isso. Line, Ari, obrigada por vocês terem vindo, meninas queridas. Obrigada. A gente agora vai online, vai para as redes sociais. E esse tema é extremamente importante, como a Fabi falou, a gente ficou na dúvida se falava ou não sobre assédio, mas vai ter um episódio do Cora Conecta específico sobre assédio no trabalho,